Oi para todo mundo que está inscrito no evento Planejamento na Prática. Hoje eu vim aqui conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos daquele profissional que atua com planejamento previdenciário. Eu não diria nem que é polêmico apenas, é um assunto que é um grãozinho de areia na vida desses profissionais. Por quê? Porque eu tenho percebido que muitos profissionais têm toda a técnica de cálculo, sabem executar um planejamento previdenciário com excelência, mas na hora de fechar contrato, na hora de oferecer o serviço para o cliente, gente, parece que desce uma barreira. Vem uma coisa que deixa aquele profissional congelado, ele não consegue falar, ele não consegue se expressar. E por esse motivo eu vim dar algumas dicas para vocês sobre um assunto que eu vou aprofundar muito no nosso último dia de aula aí, no dia 17 de março, na quinta-feira. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu consigo observar é que uma das grandes dificuldades desse planejador, vou chamar assim, esse profissional que atua com planejamento é o nosso planejador. A grande dificuldade desse planejador está muito relacionada com a insegurança dele. Então, muitos planejadores aí têm insegurança de oferecer esse serviço para o cliente. Primeiro porque não está habituado a cobrar por um serviço. A maioria dos planejadores aí são advogados. E os advogados, pasmem, têm o hábito de apenas cobrar no êxito de uma ação judicial. Então, o que acontece? O processo dura anos. Quando o cliente, quando o segurado tem uma bolada de atrasados para receber, o advogado vai lá e fica com uma parte dessa bolada a título de honorários, 20%, 30%, dependendo do contrato. Então, esses profissionais, eles não estão habituados a dizer o seguinte para o cliente: olha, você vai me pagar e depois eu vou executar o serviço para te entregar, né? Seja parcelado, enfim, qual for a forma de pagamento. Então, existe um certo bloqueio nessa falta de habitualidade. Já os contadores que trabalham já nessa forma de prestação de serviço, né? Recebe, trabalha, recebe de uma forma muito mais rápida, já estão mais habituados a fazer essa cobrança. Então, o primeiro grande passo é: o profissional precisa entender que o planejamento previdenciário é um estudo prévio para se alcançar o melhor benefício. Então, nesse estudo a gente vai identificar qual regra é mais benéfica. Então, se ele já pode se aposentar agora, será que compensa esperar? Qual é o retorno sobre essa espera? Quanto ele vai ganhar de lucro? Formas de mudar a renda mensal inicial. Então, a gente tem uma projeção de que a renda vai ser de 2.000. Mas se nós usarmos tal estratégia, a gente consegue levar essa renda para 2.500. E por aí vai. São infinitas possibilidades que o planejamento previdenciário nos traz. Então, através de todas essas possibilidades, a gente, algum dia, lá no futuro, vai alcançar o benefício almejado. Por este motivo, o planejamento previdenciário não é um serviço que vai ser remunerado lá no dia da aposentadoria. Não! É um serviço que a gente fica horas trabalhando para entregar ele. É um papel, é um documento com as nossas informações, com as nossas análises, com as nossas projeções, com o nosso parecer e a nossa conclusão. Então, por este motivo, nós profissionais precisamos valorizar o nosso serviço, cobrar por esse serviço um valor justo e compatível com a nossa expertise, com a nossa dedicação, com o nosso tempo, e sim, receber para trabalhar e não esperar para receber o valor lá no dia da concessão da aposentadoria. Então, sintam-se seguros para cobrar pelo serviço de vocês. Afinal de contas, vocês vão trabalhar, vão se dedicar para alcançar o melhor benefício para o cliente, para trazer um retorno financeiro gigantesco para ele. Então, sim, vale o investimento do cliente. Outra coisa que eu percebo é que existe um certo preconceito. Então, digamos assim, se eu estou trabalhando com empresário e com médico, ok, ele tem como me pagar pelo serviço, então eu vou oferecer para ele o serviço. Agora, quando eu estou trabalhando com empregado, com carteira assinada, eu não vou oferecer o serviço porque ele não tem condições de arcar com esse valor. E, gente, isso é um perigo, porque o médico, a aposentadoria no INSS não é a renda dele que vai manter a sobrevivência dele. A renda no INSS para um médico é um extra. O médico já adquiriu imóveis, já investiu o valor dele em outros negócios, então a aposentadoria é só um extra. Agora, o trabalhador com carteira assinada, a aposentadoria dele é a subsistência dele. É o pão, o arroz, a carne na mesa, é o aluguel da sua casa. Então, a aposentadoria do trabalhador com carteira assinada ou daquele trabalhador autônomo que não tem grandes rentabilidades é o que a gente tem de mais precioso para o momento que ele realmente vai parar de trabalhar. Então a gente tem que quebrar esse preconceito de só oferecer planejamento previdenciário para quem tem grana, entre outras palavras.
E eu falo muito sobre isso no último dia do evento, mostrando as possibilidades de fazer esses fechamentos de contrato através de disponibilizar para o cliente várias formas de pagamento, adaptar esse orçamento, conversar com o cliente explicando todo o retorno que o planejamento previdenciário vai trazer para ele em termos financeiros, mostrando para ele que ele não está rasgando dinheiro, ele não está jogando esse dinheiro fora. Ele está investindo um valor para um estudo que vai trazer para ele a melhor vantagem financeira, porque ele vai saber optar pelo melhor benefício, seja lá qual for a nossa conclusão em parecer. Se aposentar agora, espera mais um pouco, usa uma estratégia X, Y, Z e por aí vai. Através do planejamento a gente vai construindo essas estratégias. Inclusive, falando em estratégia, é um tema aí que a gente vai trabalhar muito no segundo dia, no nosso dia de cálculos do evento Planejamento na Prática. Outra informação muito importante para passar para vocês é que na hora de falar o valor a ser investido para o cliente, eu noto nitidamente, assim, conversando com colegas que atuam na área, os que estão começando principalmente, parece que essas pessoas elas começam a gaguejar na hora de falar o valor a ser investido, tem uma certa vergonha, parece, porque é um investimento alto, porque efetivamente é um serviço que vai trazer um retorno financeiro muito significativo para o bolso do cliente e também é um serviço técnico que faz jus valer este valor. Então, na hora que o profissional, o planejador, vai passar o orçamento do serviço para o cliente, parece que dá um gelo. Aquele segurado, aquele planejador fica ali louco de medo, envergonhado, encabulado, chega a se curvar para passar o preço, né, o valor a ser investido. E eu quero falar pontualmente no terceiro dia do evento sobre isso, sobre uma forma muito bacana de nós falarmos sobre o valor a ser investido, mostrando para o cliente todos os serviços que vão ser executados. A gente vai entregar para ele um orçamento no papel, ou se vocês estão se comunicando com o cliente pelo WhatsApp, por e-mail, na via digital, manda em PDF bonitinho. Eu vou dar altas dicas para vocês. E isso valoriza o nosso serviço. E além de valorizar, nos dá segurança e pontualidade na hora de falar o valor. Então, para quem está recebendo essa informação, é muito importante. Porque pensem, vocês mesmos, se estiverem contratando um serviço que o valor é mais alto, certo? Se esse prestador de serviço fala o valor meio encabulado, meio corcunda, meio sem segurança na voz, parece que a gente não tem segurança para fechar o contrato. Então eu vou dar uma dica muito bacana, que tem salvado muitos contratos de planejamento aí na hora de falar o valor a ser investido. Isso é só o começo de uma grande aula que vai levar aí pelo menos 2 horas, ensinando técnicas de fechamento de contrato. São técnicas simples que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de trabalho de vocês logo depois que encerrar a aula. Não precisa ter investimento, não precisa ter uma equipe de marketing trabalhando para vocês. Vocês mesmos vão conseguir aplicar tudo no dia a dia do trabalho de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vai aumentar muito o número de fechamento de contrato aí no escritório de vocês, no trabalho de vocês. Então, tá imperdível. Eu quero ver todos vocês lá nos dias 15, 16 e 17 de março, Planejamento na Prática. Até!